os 16 capítulos que Paulo escreveu aos Romanos, você vai ver que 26 vezes ele faz referência à pessoa e à obra do Espírito. Se você estuda 1 Coríntios, nos seus 16 capítulos também, você vai ver que ele faz 20 referências à pessoa e à obra do Espírito Santo. Então aqui, você vai notar algo muito glorioso. Por favor, venha comigo aqui no versículo 7 até o 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 7 a 9. De tal maneira que não vos falte qualquer dom, aos que esperais anelantes a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os dons não vão faltar para aqueles que anelam pela volta do nosso Senhor Jesus. Se você anela a volta do Senhor Jesus, o desejo de Paulo é que não falte nenhum dom. Aí diz, o qual também vos garantirá até o fim, para que sejais irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vocês podem ver com cuidado como esses dois textos, eles estão intimamente ligados com aqueles textos que nós vimos em Romanos capítulo 8. Como esses textos, eles se completam, como eles se lançam luz um ao outro, ou uns aos outros ali. Aí o versículo 9 está a chave do propósito dessa epístola. Porque fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esta é a chave para você abrir esta primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios. Nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus. Aí quando você chega no capítulo 2, Paulo vai nos dar algo tão sublime acerca do Espírito Santo. Ele diz assim, versículo 9 a seguir. Porém, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem, são aquelas as quais Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas, observe o versículo 10, porque ele é a chave para você entender o versículo 9. Mas Deus nolas revelou por meio do Espírito, porque o Espírito tudo esquadrinha, até mesmo as profundezas de Deus. Amados, veja o que Paulo diz acerca do Espírito Santo aqui nessa epístola. Primeiro ele fala que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. E estes que foram chamados à comunhão do Filho de Deus são aqueles que anelam a volta do Senhor. E para estes, ele ora para que não lhes falte nenhum dom. Porque o propósito do dom não é o indivíduo. O propósito do dom é do corpo para o corpo. Aí agora Paulo dá um passo mais no capítulo 2. E ele diz que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, e jamais penetrou ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os que o amam são aqueles que amam a volta do seu Filho. Agora, ele diz que o Espírito, mas Deus nos revelou todas essas coisas que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou no coração, é o que Deus tem preparado para nós, o Espírito Santo nos revelou. Quando você abre estas cartas apostólicas, você vai ver que estas cartas, elas desvendam para nós as profundezas das riquezas insondáveis de Cristo Jesus. Essas cartas, elas abrem para nós as comportas de todas as riquezas insondáveis de Cristo Jesus. E essas riquezas insondáveis de Cristo Jesus são as coisas que o Espírito Santo está revelando para nós. Porque tudo isso compreende as profundezas de Deus. Nós não sabemos como tocar isso, irmãos.
Nós não sabemos como contemplar isso. Nós não sabemos como entender isso, porque são coisas profundas demais. São tão profundas, mas tão profundas, que os mais sábios não são capazes de tocar. O contexto deste versículo 9 aqui, Paulo vai dizer isso, que os homens sábios, os sábios considerados deste mundo, eles não são capazes de ver, eles não são capazes de tocar. Mas é incrível, o que Deus fez? Se você voltar no versículo 26, 27, 28, você vai ver o que Paulo diz. Ele fala assim: olhai, pois, irmãos, vosso chamamento. Irmãos, em nome de Jesus, eu chamo a atenção de vocês. Considere o que Paulo vai dizer aqui. Ele diz: olhai o vosso chamamento. Qual é o nosso chamamento, irmãos? Será que nós temos um chamamento terreno? Não, nós temos um chamamento celeste. Que chamamento é esse? O que significa esse chamamento? Paulo vai dizer, lá no capítulo 4 da Epístola aos Efésios, nós temos um chamado digno. Nós temos que compreender que o nosso chamado é um chamado digno. Essa palavra digno, ela tem o sentido de harmonia,